Sempre fui pescador. Meu pai era pescador, e meu avô também. O oceano corria no meu sangue, e navegar por ele sempre foi tão natural quanto respirar. Meu barco, Mariner, era pequeno, mas confiável. Ele tinha me levado por tempestades e calmarias, mas nada, nem mesmo as histórias que meu avô contava, me preparou para o que aconteceu naquela noite. Saí da costa pouco antes do pôr do sol. O céu estava limpo e o mar calmo. Meu objetivo era chegar até o chamado Abismo Silencioso, uma área de pesca que ficava longe da costa, mas prometia bons peixes. O nome vinha do fato de que, naquela região, o mar parecia engolir todos os sons. Cuidado com o silencioso, meu avô sempre dizia. É mais do que um nome. Há coisas lá que o homem não deveria ver. Sempre achei que era apenas mais uma das histórias assustadoras dele, mas conforme me aproximava do local, comecei a entender o que ele queria dizer. A primeira coisa que notei foi a ausência de barulho. Não havia o som das ondas batendo no casco, nem o canto das gaivotas. Até o vento parecia evitar aquele lugar. Era como estar preso em um vácuo. Joguei as redes, tentando ignorar o desconforto. As estrelas brilhavam acima de mim, e o oceano estava calmo, quase imóvel. Porém, quando puxei as redes pela primeira vez, estavam vazias. Isso era incomum, mas não impossível. Na segunda tentativa, senti algo estranho. A rede ficou presa em algo pesado. Comecei a puxar com todas as minhas forças, e finalmente consegui. Não era um peixe, mas sim uma estátua. Era feita de pedra escura, com formas que não conseguia entender. Parecia uma mistura de um humano e alguma criatura marinha, com olhos vazios que pareciam me observar. Algo mudou depois disso. O mar, antes calmo, começou a se agitar. Pequenas ondas batiam contra o casco, e um vento frio cortou o ar. Então, ouvi o som. Era um canto, baixo e melancólico, vindo de longe. Era uma melodia hipnótica, mas ao mesmo tempo assustadora. Peguei a estátua e a coloquei no convés, mas o canto ficou mais alto. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, e foi quando vi. Algo estava se movendo na água, circulando meu barco. No início pensei que fosse um cardume, mas quando uma cabeça surgiu à superfície, meu sangue gelou. Era uma criatura enorme, com olhos brilhantes e uma pele pálida, quase translúcida. Ela me observava, imóvel, enquanto o canto ficava mais alto. Tentei ligar o motor do barco para sair dali, mas ele não funcionava. Olhei para a criatura novamente e ela não estava mais sozinha. Outras surgiram, menores, mas igualmente assustadoras. Seus olhos eram hipnóticos e seus movimentos sincronizados. O barco começou a balançar e percebi que as criaturas estavam empurrando-o. Peguei um pedaço de madeira para me defender, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma mão esguia e gelada segurou meu tornozelo. Caí no convés e a estátua rolou até o meu lado. Foi então que entendi. Elas queriam a estátua. Sem pensar, peguei a figura de pedra e a joguei no mar. Assim que ela afundou, o canto parou, e as criaturas desapareceram. O mar voltou ao silêncio, e o motor do barco ligou como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa naquela noite, mas nunca mais fui o mesmo. Falei sobre o que aconteceu para quem quisesse ouvir, mas a maioria das pessoas achava que eu estava delirando. Desde então, evito o abismo silencioso. Ainda ouço histórias de pescadores desaparecendo naquela área. E às vezes, à noite, escuto aquele mesmo canto vindo do horizonte. Não sei o que eram aquelas criaturas ou o que significava aquela estátua, mas sei de uma coisa. O mar é vasto e antigo, e há coisas nele que o homem nunca deveria tentar entender. Sempre tive um respeito profundo pelo oceano, mas nunca o temia. Cresci em uma vila costeira, rodeado por histórias de pescadores sobre monstros marinhos e navios fantasmas. Para mim, eram apenas lendas.
formas de preencher o silêncio das noites. Isso até eu aceitar um trabalho como marinheiro em um barco de pesquisas oceânicas. O barco se chamava Neptunus Whisper. Era pequeno, mas equipado para explorar as profundezas do oceano. Nosso objetivo era investigar uma anomalia registrada em um ponto distante do Atlântico. Os sonares haviam captado algo enorme, estacionário, no fundo do mar. Algo que não deveria estar lá. Partimos ao amanhecer. A tripulação era composta por 6 pessoas. Eu, o capitão Grant, 2 cientistas, Emma e Dr. Lewis, e 2 engenheiros, Paul e Rick. A viagem seria curta, 2 dias até o local, 1 dia para coletar dados e 2 dias para voltar. Simples, ou pelo menos era o que achávamos. No terceiro dia chegamos ao local. O oceano parecia diferente ali. O céu estava cinza, mesmo sem previsão de tempestade, e as ondas tinham um ritmo estranho, como se algo as puxasse debaixo d'água. Dr. Lewis parecia animado. Ele nos mostrou a leitura do sonar. Um objeto imenso, mais de 300 metros de comprimento, repousava no fundo. Não era um submarino, nem uma formação rochosa natural. Emma, que normalmente era cética, parecia nervosa. Parece artificial, ela disse com a voz baixa. Lançamos um veículo submersível remotamente operado, o ROV, para investigar. A câmera transmitia imagens do fundo, mas, conforme o ROV descia, algo estranho aconteceu. O sinal começou a falhar, piscando em estática. Finalmente, a câmera estabilizou, e o que vimos era impossível de explicar. O objeto era metálico, coberto por algo que parecia coral? Mas as formas não eram naturais. Havia estruturas que pareciam torres, janelas e símbolos esculpidos na superfície. Não eram símbolos humanos. Emma murmurou algo, mas não ouvi. Meu foco estava na tela. Então, o rádio do ROV emitiu um som. Não um som mecânico, mas um som que parecia uma voz. Um sussurro distante, impossível de entender. Dr. Lewis tentou descartar como interferência, mas Emma parecia apavorada. Precisamos sair daqui, ela disse. Isso não é algo que deveríamos estar explorando. Grant não quis saber. Ordenou que continuássemos a investigação. Naquela noite, o mar estava agitado. Ondas enormes balançavam o barco e o vento parecia carregado de vozes. Não consegui dormir, então subi ao convés para pegar um pouco de ar fresco. Foi quando vi algo. Havia luzes na água. Primeiro uma, depois várias, formando um círculo ao redor do barco. Achei que eram reflexos, mas então elas começaram a se mover. Antes que eu pudesse chamar alguém, ouvi um som profundo, quase como um rugido vindo das profundezas. O barco inteiro tremeu. O capitão e a tripulação subiram correndo, confusos. Deve ser uma falha no equipamento, disse Paul, tentando manter a calma. Mas então, as luzes começaram a emergir. A água ao redor do barco parecia viva. Formas escuras começaram a surgir, silhuetas humanoides, mas diferentes. Seus corpos eram cobertos por escamas brilhantes, e seus olhos, grandes e luminosos, pareciam nos atravessar. Emma gritou, e Grant pegou o rádio, tentando pedir ajuda, mas o sinal estava morto. As criaturas não atacaram imediatamente. Elas apenas nos observavam, cercando o barco. Uma delas, maior que as outras, ergueu-se da água, olhando diretamente para mim. Foi então que senti. Não era medo, mas algo pior. Um peso na mente, como se aquela coisa estivesse tentando falar comigo sem usar palavras. Uma mensagem clara surgiu na minha cabeça. Vocês não deveriam estar aqui. As luzes do barco apagaram e o silêncio tomou conta. O único som era o das ondas quebrando contra o casco. Quando as luzes voltaram, as criaturas haviam desaparecido, mas algo estava diferente. O sonar mostrava que o objeto no fundo do mar havia sumido. Emma queria sair dali imediatamente, mas Grant insistiu em ficar. Não viemos até aqui para voltar de mãos vazias, ele disse.
Mas na manhã seguinte, Paul estava desaparecido. Encontramos suas botas no convés, perto da borda. Ele havia caído? Pulado? Ninguém sabia dizer. Na última noite, o barco começou a afundar lentamente. Os engenheiros não encontraram nenhum vazamento ou dano. Era como se algo estivesse puxando o Neptune's Whisper para baixo. Corremos para os botes salva-vidas, mas, antes que conseguíssemos fugir, as luzes na água reapareceram. As criaturas estavam de volta, mais numerosas. O gigante ergueu-se novamente, e aquela voz retornou à minha mente. Vocês perturbaram o que deveria permanecer intocado. Em um último esforço, Grant tentou ativar o motor, mas era tarde demais. O barco foi puxado para o fundo, e a última coisa que lembro é da água escura e fria me engolindo. Acordei em uma praia, sozinho, sem sinal do barco ou da tripulação. Não sei como sobrevivi, mas desde aquele dia, ouço a voz daquele gigante em meus sonhos, como um aviso constante. Nunca mais me aproximei do mar, mas, às vezes, quando o vento sopra do oceano, sinto que não estou realmente seguro. As luzes ainda estão lá, esperando. Minha vida no mar começou cedo. Meu avô era pescador, meu pai também, e não foi surpresa quando segui o mesmo caminho. Mas, naquela noite em que embarquei no Stormbringer, um barco pesqueiro conhecido por sua resistência às tempestades, algo mudou. Era para ser uma viagem comum, apenas mais uma busca por cardumes, mas o que encontramos foi algo que eu nunca vou esquecer. O capitão, velho Jack, era um homem de poucas palavras. Ele era conhecido por sua coragem, e dizem por ter sobrevivido a uma tempestade que afundou metade da frota anos atrás. Mas naquela noite, mesmo Jack parecia diferente, inquieto. Tudo começou ao entardecer. O mar estava calmo demais, um silêncio pesado pairava no ar. Quando o sol começou a descer, uma névoa espessa surgiu do nada, engolindo o horizonte. Era uma névoa estranha, quase viva, e o cheiro de sal parecia ter sido substituído por algo metálico, como sangue enferrujado. "Continuem trabalhando!" Jack gritou, tentando manter a normalidade. Mas era impossível ignorar a sensação de que estávamos sendo observados. Paul, um dos marinheiros mais jovens, apontou para algo na distância. "O que é aquilo?" Ele perguntou com a voz trêmula. Lá, no meio da névoa, surgiu uma silhueta. Era um navio, mas não qualquer navio. Sua estrutura era de madeira escura, carcomida pelo tempo, com velas rasgadas que não deveriam ser capazes de manter aquilo à tona. "Isso é impossível", Jack murmurou, seus olhos fixos no navio. Eu já tinha ouvido histórias sobre navios fantasmas, mas sempre achei que fossem invenções de marinheiros entediados. Porém, o que eu vi ali era real demais para ser descartado como lenda. Quando o Stormbringer se aproximou, percebi algo ainda mais perturbador. Havia figuras no convés do navio, paradas, imóveis, como estátuas. Seus rostos estavam cobertos por sombras, mas seus olhos brilhavam em um tom azulado. O rádio começou a emitir estática, e uma voz baixa, quase um sussurro, surgiu entre os chiados. "Vocês não deveriam ter vindo." Jack tentou manobrar o barco para longe, mas a névoa parecia nos prender. As águas começaram a ficar agitadas, embora não houvesse vento ou tempestade. O navio fantasma parecia cada vez mais próximo, mesmo que não houvesse corrente visível que o movesse. Foi quando ouvimos o primeiro grito. Um dos marinheiros, Mike, desapareceu. Estávamos todos no convés, mas ele simplesmente não estava mais lá. Sua lanterna estava caída no chão, ainda acesa, mas não havia sinal dele. "Ele caiu no mar?" Alguém perguntou, mas não havia barulho de água nem nenhum sinal de queda. Em vez disso, as figuras no navio fantasma haviam mudado. Agora, uma delas tinha o rosto de Mike. O pânico começou a se espalhar. Paul sugeriu que entrássemos na cabine, mas Jack se recusou. "Se entrarmos, estaremos à mercê deles", ele disse. "Mantenham os olhos no navio e não abaixem a guarda." Mas era impossível.
Cada vez que piscávamos, algo mudava. Mais marinheiros começaram a desaparecer, e suas faces apareciam entre as figuras no outro navio. Fiquei sozinho no convés com Jack. Ele estava segurando o leme com força, mas eu podia ver que ele estava perdendo a luta contra o medo. "O que é isso, capitão?" perguntei, minha voz tremendo. "A maldição", ele respondeu. "Este navio é um portador de almas perdidas. Ele só aparece para aqueles que quebraram o código do mar." "Mas o que fizemos?" perguntei, mas ele não respondeu. Foi então que vi. O navio fantasma estava agora lado a lado com o nosso. As figuras estavam mais próximas, e uma delas, com o rosto de Mike, estendeu a mão para mim. "Você não pertence a este lugar", a figura disse, sua voz ecoando na minha mente. Algo me puxou, como um vento invisível. Lutei para me manter no barco, mas senti minhas forças se esvaindo. Jack gritou algo, mas sua voz foi engolida pelo som de ondas que pareciam rugidos. De repente, tudo ficou preto. Acordei ao amanhecer, deitado em uma praia desconhecida. O Stormbringer não estava em lugar nenhum, e o mar estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Na areia, encontrei um pedaço de madeira escura coberta por musgo. Quando o toquei, ouvi sussurros, e um arrepio percorreu meu corpo. Desde aquele dia, não consigo pisar em um barco. Às vezes, no meio da noite, vejo a névoa surgir, mesmo em terra firme. E quando o silêncio da noite é profundo demais, ouço vozes chamando meu nome, vindas do mar. Seja lá o que aconteceu naquela noite, sei que o navio fantasma não acabou comigo. Ele está apenas esperando a próxima oportunidade.